Olá, gente. A pergunta de hoje é: o cristão divorciado pode casar novamente? Com vocês aí a opinião do nosso pastor Hernandes Dias Lopes e o pastor Antônio Júnior. Gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês abaixo. Gostando do conteúdo, se inscreva no nosso canal. O fato do outro, às vezes, estar tão perdido, estar vivendo uma vida, às vezes, de promiscuidade, fora do casamento, isso também, ele não está trazendo maldição para a vida do outro cônjuge? Bem, são coisas diferentes. Eu acho que se um marido ou esposa está vivendo uma vida promíscua e o cônjuge sabe disso que está vivendo, está aceitando e vivendo lá. Nenhuma mulher, cristã ou não cristã, tem obrigação de aceitar isso. É por isso que há cláusulas exceptivas de exceção para o divórcio. Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Mas o Senhor estabelece cláusulas de exceção para um divórcio. Quando? Quando tem infidelidade. Não estou dizendo que em havendo infidelidade tem que ter divórcio, não. O perdão é melhor que o divórcio. Mas perdão é condicional. O amor não, o amor é incondicional, mas perdão não é. Um marido, por exemplo, quer viver uma vida promíscua, traindo a esposa aqui, ali, acolá, reiteradas vezes, e não quer mudar a sua conduta, essa mulher não tem obrigação de viver nesse jugo. Ela tem o direito de divorciar-se, e ao ter o direito de divorciar-se, casar de novo. E tem muita gente que não se divorciar, não pode casar de novo. A Bíblia não ensina isso, não. E o divórcio é ilegítimo aos olhos de Deus. O segundo casamento é ilegítimo, aos olhos de Deus. Ainda que aqui na terra está tudo certinho. Os documentos, tudo direitinho, no cartório direitinho. Se o divórcio é legítimo aos olhos de Deus, o segundo casamento também é legítimo. O que seria ilegítimo aos olhos de Deus se aqui na terra está tudo ok? Então vamos imaginar o seguinte. Então imagine o seguinte, que o divórcio aconteceu aqui por qualquer motivo. Não gosto mais, eu achei uma mulher mais nova, eu achei um homem mais novo, Sim. Não quero mais. Banalidade. Banalidade. Sim. Então, aí divorciou. Foi lá no cartório, pegou certão de casamento, de divórcio. Aqui na terra está tudo certinho. Mas aos olhos de Deus aqui o casamento não acabou. Entendi. Então, ele é ilegítimo aos olhos de Deus. Embora tenha uma certidão tem uma carta de divórcio aqui. Assinado, o juiz assinou bonitinho. Mas aos olhos de Deus o casamento não desfez. Porque o homem não desfaz o que Deus faz. Sim. É por isso que Jesus disse que se ele se casar com outra, está lá em Mateus 19. Mateus 19, versículo 1 a 12. Se ele casar com outra, ele comete adultério. Por que comete adultério? Porque embora desfez o casamento aqui, diante de um juiz, no cartório, lá no tribunal do céu não está desfeito, não. Alguns acham, porque segundo o versículo que diz que eles precisam viver em concordância, que só o fato de então não concordarem com alguma coisa, isso já é motivo para divórcio. Não é. Eu não disse a segunda cláusula do divórcio. A primeira é a infidelidade, a segunda é abandono, está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Por exemplo, imagine que o José casou com a Maria, os nomes mais comuns nossos. Aí, por uma razão religiosa, a Maria se converte, o José não. O José falou: não, não casei com você como cristã. Com você, cristão, não caso, não. Quero não. Ou você larga o seu Deus, ou eu largo você. A Maria diz: não, eu não vou deixar meu Jesus. Eu vou continuar crente. Aí o José vai embora de casa. Abandona a Maria. A Maria abandonada por essa razão, não, diz a Bíblia lá, não está sujeita ao jugo. Inverte a história, fosse a Maria que abandonou José. No caso desse abandono aí, esse cônjuge abandonado está livre, divórcio legítimo, se ia casar de novo, segundo casamento legítimo. Está conversando com os discípulos sobre divórcio e novo casamento. Primeiro eles perguntam: é lícito separar por qualquer motivo? Jesus disse: não é. Em que o senhor baseia? Lá na criação. O que uniu Deus, o homem não separa. Ok. Aí os fariseus vão replicar: mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza de coração. Vocês eram tão obstinados, tão ruim, que ele permitiu isso para vocês não causar coisa pior, desgraçar com a vida das mulheres. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a vontade de Deus é que não tenha divórcio. Aí ele vai continuar: eu, porém, digo, o que vale é o que eu digo. Ok? Todo aquele, aí chega no verso 9, que repudiar sua mulher, aí vem o texto difícil, não sendo por causa de relação sexual ilícita, comete adultério com ela. E que casar com a repudiada, comete adultério. Pastor, aí no verso 9 tem uma cláusula. É uma exceção para o divórcio e para o segundo casamento, não é? O senhor falou que Jesus não permite o divórcio em hipótese alguma. Não. Mas no 9 ele diz: a não ser por. Opa, é uma exceção. Muita gente usa o verso 9
para dizer, olha, não pode separar nem casar de novo, de jeito nenhum. Só em caso de adultério. Se eu for traído, eu posso separar da minha mulher e casar com outro. É isso que Mateus está dizendo, não é? Se eu for traída, eu posso separar do meu marido e casar com outro homem, não é? Não, não é isso que está dizendo aqui. Essa exceção não fala disso. A Bíblia não proíbe nem separar, nem casar de novo. Mas então o que é essa exceção? Quando Jesus diz assim, ó, eu porém digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tem duas palavras gregas aqui. Existe porneia e moicheia, ou moikeia. Porneia é um texto usado para falar prostituição. Moicheia é para se referir a adultério. Se Jesus tivesse permitido divórcio e segundo casamento em caso de adultério, a palavra aqui teria que ser moicheia, adultério. Todo aquele que separar da sua mulher não ser por adultério, comete, e casar com outra, comete adultério. Mas a palavra aqui é porneia, que é relação entre solteiros, é prostituição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério. A exceção aqui não é para casais casados. A exceção não é adultério. A exceção é para relação sexual entre solteiros, é prostituição. Ele está se referindo aqui ao caso de José e Maria. Quando José e Maria estavam juntos, eles estavam noivos ainda. E o noivado judeu não é como o nosso, ele é mais próximo, eles já estavam morando juntos, mas não tinham tido relação ainda. Quando José sabe que Maria está grávida, ele vai se afastar dela, ele vai divorciar dela. Por quê? Ele ainda não estava legalmente casado. Naquele caso, ele podia largar, porque ele descobriu que Maria tinha tido relação, porque estava grávida. Até ele saber que era o anjo, que era Jesus, ele saiu. Naquele caso de porneia, Maria cometeu porneia, Maria fornicou, e eu estou noivo dela. Eu posso largar dela, Jesus diz, em caso de porneia. Tanto é que em João capítulo 8, os fariseus vão dizer para Jesus, você é filho de porneia. Ou seja, Jesus, você veio de prostituição. Eles sabiam da história da gravidez da Maria. Falou, você é filho de porneia. Você veio de relação sexual ilícita, Jesus. Olha a blasfêmia dos fariseus, hein? Falou que ele é filho de porneia, filho de prostituição. É esse texto. Então Jesus não está dizendo, em caso de adultério, casais casados, onde uma das partes trai e a outra inocente pode sair. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo em caso de prostituição. É isso que ele está dizendo. Logo, ele não dá cláusula nenhuma para o segundo casamento. Eu posso separar e largar de novo quando me trai? Você poderia, se a palavra aqui fosse moicheia, se Jesus estivesse falando adultério. Jesus não está falando adultério, está falando relações sexuais ilícitas. Prostituição. Então a cláusula não é para casais casados. Ele não permite o divórcio, nem o segundo casamento. Como que o senhor prova isso? 1 Coríntios 7, verso 10. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Pode separar? Não pode. Pode o marido separar da mulher? Não pode. Olha aqui, ó, ordem. Mas ele é bêbado? Não pode. Ele fuma? Não pode. Ele é ruim? Não pode. Olha lá. Agora é com vocês. O seu comentário é muito importante. Deixe alguma sugestão de tema para que a gente venha tratar neste canal. Que Deus te abençoe.